Assim que o carro parou, um homem bêbado imediatamente entrou no carro e o motorista aconselhou a usar uma máscara. Ele imediatamente ficou com raiva e até moveu a mão. O menino atrás viu isso e imediatamente o carregou para fora do carro. Embora suas ações tenham sido um pouco rudes, ele se desculpou muito educadamente. O homem desobediente começa a lutar com um cortejo de armas. Inesperadamente, ele era um praticante de artes marciais, não se ele não batesse, ele também era bloqueado. Vendo que não podia tirar vantagem, o homem sóbrio optou por recuar. Gun-Woo entrou no carro e passou o cartão, e todos aplaudiram imediatamente. Ele estava secretamente feliz, essa boa ação não era a favor de fazer. Mas quando ele chegou em casa, esse bom humor se foi. Assim que abri a porta, ouvi minha mãe ao telefone, constantemente pedindo desculpas ao outra parte, garantindo que o próximo mês definitivamente pagará. Ele silenciosamente fechou a porta, a outra parte como um magnata. Min-Bon está prestes a comprar um hotel. As negociações estão em andamento. Depois, havia um convidado não convidado que estava trabalhando na indústria de agiotas. Min-Bon o desprezava muito, este lugar estava falando sobre negócios decentes. Como você pode deixar uma pessoa indecente participar? Ele não queria mencionar o passado, mas a situação atual foi forçada a se repetir. Caso contrário, nem mesmo o mínimo de respeito existe. No momento da crise econômica global, seus negócios não correm o risco de falência. 60 bilhões em dinheiro de ajuda são urgentemente necessários. O pai de Min-Bon implorou por isso e aquilo, mas essa quantia não foi suficiente de qualquer maneira. Relutantemente, ele só pôde implorar ao SR Baik. Todos eles ouviram o nome do SR Baik na foto do usurário. Ele é um deus. Apenas um telefonema pode arrecadar 1000 bilhões. Vendo o pai de Min-Bon ajoelhado para implorar, o SR Baik ficou comovido. Ele também disse a ele para trazer o dinheiro para o local. Naquela época, a mãe de Min-Bon também agradecia constantemente, sem dizer mais nada, apenas. Os pais de Min-Bon. Agora, quando eu o conheço, tenho que desistir de 3 partes. Na verdade, dizer essas coisas não é algo para se gabar. Só quero dizer a todos aqui que o dinheiro não é bom ou ruim. Vejamos para que é usado. As próximas coisas são simples. O lado mínimo sempre foi incapaz de negociar por causa da falta de 1000 bilhões. Por que gastar esse dinheiro? Não é contado como um empréstimo, mas como um investimento. Se não for suficiente, pode ser aumentado, mas existem algumas condições. Uma delas é abrir um cassino no último andar do hotel. A segunda é abrir um bar no porão do hotel. A terceira é a recuperação dos fundos sociais. A Covid está temporariamente sob controle. Se estourar novamente, o hotel deve ser usado como um local de quarentena gratuito para os pobres. Todas as 3 condições não são excessivas. Min-Bon ficou um pouco emocionado e não muito depois do torneio de boxe para iniciantes. Por causa da epidemia, não é possível assistir ao vivo e as pessoas só podem ser atendidas por meio de transmissão ao vivo. Entre eles, há 2 pessoas que são notadas. Um é o menino Justo Arma Woo. Um é o Yukon que veio do corpo de fuzileiros navais. Os 2 rapidamente se encontraram na final. Gun-Woo com técnica superior venceu o campeonato. O prêmio foi de 1 milhão. Yukon o seguiu para implorar por churrasco. Havia uma loja de buffet de churrasco muito barata. Uma pessoa tem apenas 30 mil anos, mas o Wu da arma tem seu próprio princípio. Este valor só pode ser gasto 50 mil. O resto deve ser dado à minha mãe com relutância. Yukon teve que desistir de 10 mil sozinho. Naquela época, pude comer o churrasco que tanto desejava. Ouvindo que Gun-Woo estava trabalhando em muitos empregos de meio período, o Yukon ficou um pouco curioso. Gun-Woo é realmente tão curto de dinheiro? Gun-Woo também não escondeu nada. Anteriormente, seu pai trabalhava como pesquisador em uma grande fábrica, depois foi demitido ilegalmente. Eles recitaram por 4 anos, mas o resultado foi uma perda e eles deviam uma grande quantia de dinheiro para honorários advocatícios. Sua mãe abriu uma cafeteria inicialmente. Cada mês pode pagar um pouco. Como resultado, a epidemia estourou, o número de clientes despencou e a receita foi menos de 1/4 do que era antes. O aluguel também não diminuía em nada. Se fechar, você terá que pagar uma taxa de demolição. Agora o dinheiro está em um dilema do lado do Yukon, não há nada a dizer. Anteriormente, ele trabalhou em uma empresa de agiotas. Sua tarefa diária era cobrar dívidas. Agora lava as mãos e guarde sua espada. Todos os dias você só pode viver o resto do dia. Embora meu pai seja boxeador, a relação entre pai e filho não é boa, então. É a situação familiar. Ele só podia usar sua experiência como soldado para falar, e quando se tratava disso, havia uma predestinação. Gun-Woo também veio do corpo de fuzileiros navais.
O relacionamento deles de repente se tornou mais próximo. Ao mesmo tempo, Meng Ji aproveitou a oportunidade, organizou a equipe de vendas para realizar o trabalho. Os clientes são lojas que não se saem bem nos negócios. Embora persuadi-los a pedir dinheiro emprestado, ganhar dinheiro seja apenas uma parte, é importante dirigir pessoas de distância. O hotel em que Meng Ji investiu está localizado bem aqui. Então, infelizmente, John foi escolhido, e o outro lado da arma Wu começou a agir em justiça novamente. Vendo um tio sendo perseguido, ele imediatamente o perseguiu. Quando o encontrou, estava deitado no chão. Mas a pessoa de preto que prejudicou o crítico ainda não havia ido longe, olhando para a ferida do crítico. Ele imediatamente perseguiu o homem de preto e, como resultado, infelizmente foi emboscado. Chocado com a pessoa de preto, felizmente, a outra parte não era uma pessoa implacável. Apenas uma garota com uma aparência bonita. Ouvindo que ele queria defender sua defesa, Gun Wu suspirou. Quanto a dizer a ele para cuidar de si mesmo, descobriu-se que isso era um mal-entendido. O bandido não é uma garota, mas um crítico, uma garota chamada Gun Wu, que trabalha para o presidente Choi. O presidente Choi já foi uma lenda na indústria de agiotas, agora empresta dinheiro para pessoas doentes. Sem juros, crítico pedir dinheiro emprestado aqui, mas não pagar, e procurar alguns cúmplices fingindo ser sem-teto, roubou um apartamento roubado de um sem-teto real. Cartões para contratar agiotas. Unshu não conseguia mais ver, então saiu para lhe ensinar uma lição. A propósito, ele roubou um relógio para pagar dívidas. O presidente Choi não queria que ela continuasse a trabalhar tão perigosamente, então decidiu recrutar mais pessoas para ajudar. Suas exigências não são altas, desde que ele tenha boa dignidade. Se ele conhece artes marciais, melhor. Ter experiência neste campo é ainda mais perfeito. Não muito tempo depois, os procedimentos do hotel foram aprovados e os mosquitos aceleraram. Progresso na expulsão de pessoas. Então Jin se tornou o primeiro alvo escolhido, antes de sorrir e pedir dinheiro emprestado. Mas agora ele de repente se virou. Ela estava assustada e apressadamente chamou Gun Wu, que ouviu que a situação não era boa. Imediatamente correu para a loja, mas ainda estava um passo atrás. A loja foi destruída em pedaços e, vendo sua mãe sendo intimidada, a arma cortejou rapidamente. Entrou em estado de combate. Sozinho contra muitas pessoas, Gun Wu imediatamente lidou com os bandidos do lado de fora. Vendo sua habilidade de luta explosiva, o povo dos mosquitos de repente entrou em pânico um pouco. Felizmente, não apenas bandidos, mosquitos e bombas também estão aqui esta noite. Esta situação não tem nada a dizer. Salve-se primeiro, Moody sentou-se ao lado dele assistindo a jogada. Gun Wu deu o primeiro passo, e Nbom não se esquivou. Resistindo a alguns golpes, essa resistência não é normal. No início do contra-ataque, o Wu da arma imediatamente rompe a defesa. Felizmente, Moody não pretendia matar pessoas, ele gostava de jovens com resistência. Espero que Gun Wu possa vir trabalhar ao seu lado. Mas em resposta a ele há um campo distorcido de saliva. Havia tantos juniores olhando para ele de perto, o que o fez perder a face. Ele puxou a adaga de sua panturrilha, dando um golpe no rosto de Gun Wu. Considere isso como uma pequena lição depois que Moody saiu, então Yon levou seu filho às pressas para o hospital. Felizmente, o ferimento não era muito grave e o destacamento simplesmente conseguia andar. Gun Wu parece muito calmo, mas é apenas uma fachada. Ele se lembrou dessa humilhação em seu coração e um dia se vingaria. Quando ele foi ao médico novamente, o médico o aconselhou a fazer uma cirurgia plástica. Caso contrário, vai deixar cicatrizes, mas essa coisa não é de graça, sua família deve muito dinheiro. Como posso pagar uma cirurgia plástica? Wu Jin o aconselhou a chamar a polícia, ele não podia simplesmente ignorá-lo. Mas Moody o avisou para não denunciar à polícia, ou ele mataria sua mãe. Com o truque do mosquiteiro, isso não é uma conversa de osso, ele não se atreve a arriscar a vida de sua mãe. Wu Jin olhou para o contrato de empréstimo, sua cabeça também estava cheia de armadilhas. Toda semana você tem que pagar 10 do principal como taxa de procedimento. Um total de 50 milhões foi emprestado, a cada semana a taxa de procedimento sozinha é de 5 milhões. Além disso, se você não pagar em dia, os juros dobrarão. 5 a 20 essas palavras são escritas muito pequenas, e se você não prestar muita atenção, você não pode detectá-los. Wu Jin vem fazendo esse trabalho há alguns anos, e esta também é a primeira vez que ele já vi esse tipo de enganar as pessoas para essa qualidade. Este não é mais um empréstimo de usura, mas uma farsa, infelizmente está escrito claramente em branco. Papel em tinta preta. Si Jin assinou voluntariamente, aumentando o truque de Meng Ji. Não havia chance de resistir, ele só conseguia engolir amargamente. Querendo escapar, a única maneira é pagar o dinheiro de uma só vez, Wu Jin vai para o seu
velho chefe para implorar. Querendo emprestar arma Kurtaju uma quantia em dinheiro com uma taxa de juros de 1. Gun-woo ficou um pouco emocionado. O chefe era uma pessoa refrescante. É possível dar um empréstimo, mas a uma condição de que Woo-jin deve voltar para ajudá-lo a trabalhar. Durante a epidemia, muitas pessoas pediram dinheiro emprestado. Sua indústria está indo bem, mas há a falta de pessoas e Woo-jin parece estranho. Gun-woo tomou a iniciativa de recusar. Ele não tinha comido a carne de porco, mas também tinha visto o porco correndo. Como você pode cobrar dívidas sem usar a força? Os mutuários são todos pobres. Os dois realmente não podem fazer isso, eles só podem. Contato, recuse e encontre outra maneira muito inteligentemente. A pessoa que ajudou o presidente a recrutar também era do corpo de fuzileiros navais e tinha alguns amizade com Woo-jin. Woo-jin sempre o chama de Sênior. Kang-woo apresenta brevemente a situação. O porto da indústria de empréstimos de usura tem apenas uma pessoa que é realmente benéfica. As pessoas o chamam de SR Nord. Mang-ji é a pessoa do SR Nord. A pessoa que está sob o SR Norte é o presidente Choi. Ouvi dizer que apenas o presidente Choi já tinha visto a verdadeira aparência do SR Baek. Recentemente, o presidente Choi está recrutando pessoas. Kang-woo entrevistou várias vezes, sem qualquer pessoa que atendesse aos requisitos, nem mesmo a porta da dignidade poderia passar. Esses dois juniores na frente dele fizeram Kang-woo ver esperança e boa dignidade. Eles também são bons em lutar, é só que Woo-jin tem experiência de trabalho e Gun-woo não. Do outro lado, Anshu observou Cerseta. Ela descobriu que eles estavam usando suas carteiras de identidade para pedir dinheiro emprestado a Mang-ji. O presidente Choi não ficou surpreso. Todos esses eram jogos antigos de muitos anos atrás, quando ele era jovem. Há uma pessoa que usa a carteira de identidade de uma pessoa com deficiência para pedir dinheiro emprestado, um empréstimo ou mais de 70 bilhões e depois fugiu para as Filipinas. Anshu ficou um pouco confuso. De acordo com o presidente Choi, aqueles que são enganados são os credores da usura, falando sério. Eles são todos juniores do presidente Choi, eles não vão administrar. Se fosse há 10 anos, o presidente Choi definitivamente estaria no comando. Mas agora que ele está semi-aposentado, ele não se envolve mais com cigano. Além disso, o outro júnior não precisava comer ou sentar, assim como a pessoa que também fugiu naquele ano. Ele foi morto por perseguidores contratados por credores. Se você se atrever a fugir, o final não será muito melhor. Não muito tempo depois, o presidente Choi recebeu os detalhes de Gun-woo e Woo-jin. Ele estava bastante interessado em Gun-woo. Ele explicou a situação simplesmente, embora o Anshu não é parente de sangue, ele sempre considerou o Anshu como um membro da família. Atualmente, ela está treinando para ser sua sucessora, mas sua filha é um pouco perigosa para faça esta profissão. O trabalho de Gun-woo é ser guarda-costas, não há necessidade de cobrar dívidas, apenas garantir a segurança de Anshu. Gun-woo atendeu aos requisitos do presidente Choi em todos os sentidos, e ele ouviu que Gun-woo era precisando desesperadamente de dinheiro. O presidente Choi imediatamente enviou alguém para dar presentes. Esse presente totalizou 100 milhões. Apenas o suficiente para pagar a dívida. Ele também disse que não precisava ter um fardo psicológico. Considere isso como pagar um salário por 2 anos, arma Kurtaju desde a infância até a idade adulta, não apenas. É a primeira vez que se vê tanto dinheiro, mas também é a primeira vez que se encontra com esse. Uma boa pessoa. Ele ficou tão emocionado que as lágrimas não pararam de cair. Do outro lado, Mang-ji fez um encontro para se reunir com o mínimo para se preparar para promover o hotel. A esposa de Mang-ji lembra a ele que Min-bon é uma pessoa sinistra. Anteriormente, quando trabalhava em uma boate, ela se encontrou com Min-bon várias vezes, naquela época. Seu parceiro foi com Min-bon para comer. Falando mal de política, alguns dias depois, a polícia, a procuradoria e o imposto veio um após o outro. O grão noturno rapidamente não pôde continuar a funcionar. Mang-ji não ficou surpreso. O relacionamento da família e Pé foi muito complicado. Membros da família ocupam cargos importantes em agências governamentais. Talvez a política seja criticada por um parceiro que é um certo membro da família de Min-bon. Se você quer culpar, só pode culpar a si mesmo por falar indiscriminadamente. Depois que sua esposa o lembrou, seus subordinados continuaram a lembrá-lo, e Min-bon liderou uma pessoa sobre. Essa pessoa era seu superior na academia de polícia, que também era policial. Mang-ji disse a ele para ficar calmo, e não importa o que aconteça, ele terá que ser paciente para fim. Assim que se conheceram, os dois começaram a servir vinho, beber alguns copos e depois começaram a lavar a cabeça. Mais tarde, se ele produz vinho e causa problemas, o gentil irmão policial deve detê-lo. A polícia sacou diretamente a arma, dizendo-lhe para ficar tranquilo, se houver um problema, prenda-o imediatamente. Esta frase tem 2 significados. Mang-ji não tem nenhuma expressão excessiva.
Continuando a beber com os dois, Minbon perguntou a Meng Ji se ele tinha muito dinheiro. Você pode tirar 100 bilhões, como Meng Ji deve responder. Você não pode dizer que não pode tirá-lo. Então eu só posso responder que não há problema, Minbon disse diretamente que ele perguntou ao seu pai. As empresas sob o nome Meng Ji somam menos de 50 bilhões. Meng Ji aqui desempenha o papel do mal, a polícia do lado desempenha o papel justo com Meng. A identidade de Ji. Porque você não pode tirar 50 bilhões. Se você não puder, encontra um conhecido no Departamento Nacional de Impostos, o imposto pago é definitivamente. Não são 50 bilhões suficientes. Meng Ji não se atreveu a dizer muito, ele só podia falar sobre dinheiro, então não precisava. Preocupação. Minbon continuou a dificultar as coisas, ele pediu à mãe, que veio doar dinheiro. Naquele ano, que tinha mais de 40 anos. Se essa pessoa é Meng Ji, então como mais de 20 anos se passaram sem fingir? Absolutamente. Olhando desta forma, a pessoa que deu o dinheiro naquele ano deve ter sido o presidente Choi, que estava prestes a enfrentar um Meng Ji muito feio. Desta vez, a polícia não desempenhou mais um bom papel e colocou lenha na fogueira, tudo. Que foram reabilitados na prisão. Porque a verdade não pode mentir como um esquilo ainda não ser corrigida. Meng Ji ainda persistiu no lema da paciência até o fim, mesmo que os dois tenham feito elas entre si, vendo que o objetivo havia sido alcançado. Minbon virou diretamente o cartão de capa, ele disse que havia encontrado uma fonte de financiamento. Não há mais necessidade de Meng Ji, e era conveniente institucionalizar mais uma frase. A cicatriz no rosto de Meng Ji deve ter sido devido à tentativa de ganhar dinheiro. Embora Meng Ji não fique com raiva na hora, ele definitivamente se vingará. Na manhã seguinte, Gun-woo veio se reportar ao presidente Choi, e Woo Jin o seguiu. Woo Jin não tinha nada para fazer. Querendo ver se ele poderia ficar e trabalhar, inesperadamente, o presidente foi bastante descontraído. E concordou em deixar o Woo Jin ficar. Mas o presidente Choi disse primeiro, embora tivesse passado pela porta, os dois de. Aqueles que queriam proteger uns tinham que ser acordados pelo próprio uns. A nova relação de locação é considerada formalmente estabelecida. Gun-woo imediatamente teve uma dor de cabeça. O dinheiro já havia sido retirado para pagar a dívida. Se uns não concordasse, o que ele deveria fazer? O presidente Choi só pode dar a ele 2 palavras para subir, uns virá imediatamente. Vocês dois podem esperar aqui, o presidente Choi ainda tem trabalho, então ele não pode recebê-lo. Os dois aproveitaram esse tempo para visitar um pouco, vendo a foto de uns. A confiança de Gun-woo estava meio perdida, uns esteve um tempo infeliz com ele. Esta porta tem medo de que seja difícil passar, o Woo Jin acidentalmente descobriu que os livros na estante são apenas decorações, e o interior está cheio de dinheiro. Woo Jin pensou que era apenas um caso isolado, ele não esperava que fosse tudo assim. A caixa pode conter 100 milhões, então muitas caixas devem ser centenas de milhões. Antes que ele pudesse contar todas as caixas, veio, a primeira vez que eles se encontraram não foi muito feliz. Ele ouviu que os dois tinham vindo para protegê-lo. Ordenou diretamente que os convidados fossem expulsos. Woo Jin ia lutar um pouco, quem teria pensado que quanto mais ele lutava, quanto mais o odiava, então Woo Jin teve que desistir. Mas Woo Jin pode desistir, mas Gun-woo não. O presidente Choi pagou 2 anos de salário adiantado, se não o contratar, ele o fará. Nunca paga dívida. Ouvi dizer que ele tinha um coração miserável, e isso estava relacionado a Meng Ji e à atitude de uns. Foi muito melhor. Concordando em deixar os dois se juntarem, ela está atualmente em busca de um tio sem teto. O presidente deu dinheiro para aqueles que não tinham dinheiro para tratamento médico, na esperança de mentira que sua mãe estava doente. A barbatana do presidente custou 1 milhão, depois desapareceu sem deixar vestígios, levou metade. 1 ano para encontrar alguém, naquela época ela estava mendigando na rua. Ela acreditava que era real e planejava vir ajudar mais tarde, quem teria pensado que estaria escuro, e ela esperava começar a cobrar as carteiras de identidade dos verdadeiros sem-teto. Povo. Em seguida, tire cerca de alto interesse, a tarefa de hoje é monitorar e observar. Porque você quer ver quantos cartões de identificação você pode roubar em uma noite, não importa o quê. Acontece que você não deve interferir, caso contrário, isso afetará o plano no futuro. Os dois rapidamente começaram a trabalhar, seguindo silenciosamente o Shaimon para enganar os 2 ladrões. Os dois apenas ficaram parados e observaram à distância, mas esse já esperava que ele o fizesse. Não respeitar a virtude marcial e, por algum motivo, ele repreendia as pessoas. Gun-woo não aguentou mais e imediatamente correu para detê-lo, a princípio ele só precisava para afugentar as pessoas, mas já esperava ser muito paciente. O fluxo de sem-teto é muito distorcido, se você não chamar uma ambulância, pode perder seu vida entre salvar pessoas e trabalho. Os dois não hesitaram em escolher salvar pessoas.
Embora Anshu esteja muito zangado, depois de se acalmar e pensar sobre isso com cuidado, ela descobre que não há nada de errado com as ações do Woo Jin e Gun-woo. Se você sacrificar uma pessoa boa por pegar uma pessoa má, qual é a diferença entre você e uma pessoa má no final? Ao mesmo tempo, Shai espera relatar a situação a Shun-min do lado de Moon-ji, que está sendo monitorado. Ele não viu o rosto da outra parte claramente, ele só sabia que era muito jovem. Ele parecia ser um praticante de artes marciais, então por que ele estava sendo seguido? Talvez relacionado ao empréstimo anterior, antes de trabalhar para Shun-min, ele havia pedido dinheiro emprestado. Em algum lugar. Porque aquelas pessoas não pediram, ele não se importou, quem teria pensado que aqueles? As pessoas de repente vieram pedir dinheiro recentemente. As pessoas que vinham pedir dinheiro usavam chapéus, nos quais havia a imagem de um vermelho gato. As pessoas que o atacaram estavam usando o mesmo chapéu, não deve ser uma coincidência, Shun. Mi entendeu a situação, só queria saber onde ele pegou dinheiro emprestado. Ele não se atreveu a escondê-lo e imediatamente disse a Shun-min na manhã seguinte, An Yui. Yu Jin chegou à livraria a tempo. Simplesmente contando a situação de ontem, a carteira de identidade do centeto que foi privado. Fui criticado por tomá-lo, obviamente criticando não perceber isso. Mas fui falar com o centeto e, como resultado, os dois lados lutaram. O centeto não conseguiu revidar com as 4 mãos e foi rapidamente derrubado no chão. Nesse momento, eles se apresentaram para ajudar, e Yu Jin estava muito curioso sobre quanto dinheiro. Um cartão de identificação pode ser emprestado. Anshu disse cerca de 50 milhões, então roubar 10 cartões de identificação é 500 milhões. Espero ter trabalhado por pelo menos meio ano, e estimasse que vou ganhar muito. O dono do agiota não é só para criticar e querer fazer uma bagunça, não para. Deixe. O credor também fez coisas ilegais, denunciou a polícia ou algo assim, mas não se atreveu. Só poderia sofrer perdas. Falando em credores de usura, Anshu tem uma ideia, ou seja, encontrar credores que sejam criticados por ser enganado. Ajude-os a recuperar o dinheiro emprestado e coletar comissões de lá. Vamos coletar para ganhar 3 bilhões. Essa missão era muito pequena, pelo menos começando por 2, e os dois conversaram muito felizes. Nu de repente pensa que, se os credores forem enganados, seus mutuários terão até mesmo mais dificuldade. Afinal, as pessoas que mais sofreram ainda foram as pessoas que abriram as lojas. Eles estavam conversando quando de repente 2 pessoas apareceram na tela de vigilância, a saber, Shemong e Shun-min. Anshu imediatamente fecha a porta, apaga as luzes e desliga o telefone. A sala é grande com a imagem de vigilância na livraria, espero que eu me lembre errado. Com certeza, ele havia emprestado dinheiro desta livraria e Shun-min olhou para dentro. Nada, ele disse que queria chutar a porta dos fundos e depois chutar a livraria novamente. Não apenas soa diferente, mas este lado da livraria parece mais sólido. Ele adivinhou que a barreira de ferro estava aqui, e parecia que o equipamento pesado tinha que ser usado para quebrá-lo. Antes de sair, Shun-min notou a câmara de vigilância acima. Ele olhou diretamente para a câmara por um tempo, depois se virou para sair e, neste momento, 3 deles deram um suspiro de alívio. Eles suspeitam que foram perseguidos ontem à noite, mas se foram perseguidos ontem à noite, porque não o fizeram? Ele atacou imediatamente, mas esperou até agora para vir. Há mais um problema, a crítica viu claramente o corpo da arma Wu e Woo Jin. Se eles tivessem vindo atacar hoje, teriam trazido mais pessoas com eles. Não apenas os dois, eles provavelmente não tinham uma compreensão firme da situação aqui, mas, a julgar pela viagem de hoje, eles devem entender algumas coisas em breve. Agora, discutir essas coisas também é inútil. O ponto-chave é investigar claramente como eles sabiam sobre a livraria. Anshu sabia disso e desejou ter vindo aqui quando pediu dinheiro emprestado, mas o problema é saber como Gun-woo e Woo Jin se relacionam com a livraria. Falando nisso, Gun-woo de repente se lembrou de algo. No passado, quando Anshu perseguia, ele o seguia. O chapéu que Anshu estava usando naquele momento era o mesmo que ele usava ontem à noite. Espero ter descoberto esse ponto, então fui à livraria. Woo Jin não entende porque ele chutou a montanha-russa. Este ponto é mais fácil de entender. As persianas da livraria não são de alumínio, mas de aço. Chutar a porta deve ser para confirmar isso. Nesse momento, o presidente Choi de repente veio visitá-lo. Ele viu alguém vindo à livraria, então ele queria saber o que estava acontecendo. Anshu relata o incidente claramente. Os credores estão dispostos a gastar dinheiro para receber críticas, e ela é a única que pode. Pega as críticas. Ele não precisa rejeitar este acordo. No entanto, ele o acusa de fazer coisas ruins. Mas o presidente ignorou, obviamente apenas ordenando que Zhang Shang resolvesse as críticas. Mas o presidente Choi não queria.
O ferimento no rosto de Gun-woo foi causado por essas pessoas. Criticado por enganar o dinheiro dos credores. Os credores devem explorar pessoas que não têm dinheiro e poder como Gun-woo, embora o presidente Choi sempre ajudou os pobres. Mas agora parecia não ter efeito e, no final, o dinheiro fluiu para os bolsos dessas pessoas. Se o presidente Choi realmente quer ajudar os pobres, mesmo que não queira, ele deve. Prenda aqueles que o criticam, esperando ser apenas uma pessoa mesquinha. O presidente Choi quer saber quem feriu o tiro no rosto. Gun-woo não tinha nada a esconder. Ele disse que era um representante da capital do sorriso. Gun-woo não sabia qual era o nome dele, apenas que havia uma longa cicatriz em sua bochecha esquerda. Ao ouvir isso, o presidente Choi ficou um pouco atordoado, mas rapidamente voltou ao normal e disse: "Os três para descansar primeiro." Assim que as três pessoas saíram, o presidente Choi imediatamente caiu e sentou-se em a mesa. Ele apressadamente disse a In-mook para investigar se o representante se chamava Kim Mung-di. Parecia que havia algo acontecendo entre o presidente Choi e Mung-di. Depois que o trio saiu, eles encontraram um lugar para jantar. Gun-woo está curioso sobre a relação entre Un-chol e o presidente Choi. Un-chol não escondeu, ela disse que eles não eram da mesma família. Mas eles eram mais próximos do que a mesma família. Un-chol desenvolveu câncer na medula espinhal quando tinha 8 anos. Embora ela tenha se recuperado aos 50 anos, seu pai morreu. Ela foi então transferida para vários orfanatos com 57 anos. Ela foi para o orfanato criado pelo presidente Choi. O presidente Choi ensinou a aprender kendo e andar de moto. Desde então, ela sempre seguiu o presidente Choi. Do outro lado, Min-bon vai ao lavarápido lavar o carro. O funcionário havia contatado secretamente Trang-do, que também era subordinado de Mung-di. A pessoa que havia estudado na academia de polícia, o carro que ele havia pedido anteriormente. A atenção havia chegado. Depois de receber a mensagem, Trang-do foi imediatamente para o lavarápido. Nesse momento, um grupo de pessoas apareceu de repente no lavarápido. Eles correram para a luz da bomba da mina em um golpe, e a chegada da página foi ainda mais excessivo. Ele pega sua câmera e força Min-bon a tirar todas as suas roupas, mas Min-bon se recusa. Os bandidos pressionaram Min-bon no chão, em seguida, despejaram água do lavador de vidros no Min. A boca de Bon. Até que Min-bon concorda em tirar todas as roupas depois de fazer tudo isso, Trang-do enviou uma mensagem para Mung-di sob suas ordens. Trang-do criou uma notícia sensacional, e Mung-di ficou extremamente animada quando viu a mensagem. Neste momento, In-mook investigou o representante da capital do sorriso. É verdade que quando ouviram essa notícia do camareiro, que conheciam, presidente Choi relembrou o passado, quando abriu uma empresa. Por motivos pessoais, a empresa estará fechada no final do mês. Ele não tratará mal os funcionários, prometeu pagar aos funcionários um ano extra de salário. Mung-di também foi um dos funcionários que olhou para o cofre no escritório do presidente Choi. Mung-di desenvolveu ganância. Naquela noite, ele pediu ao Júnior que trouxesse a ferramenta de desbloqueio e invadisse o escritório. O presidente Choi recebeu a notícia e imediatamente veio para a empresa, e em pouco tempo os dois foram resolvidos. Inesperadamente, Mung-di saiu por trás, mas ele não percebeu que o havia esfaqueado 2 vezes. Ele ainda suportou os ferimentos do encontro e lutou contra os monges. A cicatriz no rosto de Mung-di foi causada por ele. Os discípulos inconscientes acordaram de repente e viram que Mung-di estava ferido. Eles correram para a casa do presidente e o jogaram escada abaixo, depois pegaram o dinheiro no cofre e preparado para queimar a empresa. Antes de sair, eles olharam pela janela e o presidente Choi, que estava deitado no chão, tinha desaparecido. Mung-di não prestou atenção e acendeu o isqueiro em sua mão. A empresa foi engolida pelas grandes chamas, e a voz de In-mook interrompeu a voz do presidente Choi. Reminiscências. Un-chol veio até ele para descobrir como ele havia considerado. Ele pensou bem, ele não interferiria mais nos assuntos do crítico, e a livraria também teve que se mudar. Ele estava velho e cansado, não tinha mais força e coragem para arriscar sua vida com eles. Pelo resto do tempo, ele só quer ensinar algumas habilidades. Depois disso, ele aproveitou sua velhice, embora não soubesse porque o presidente Choi era assim. Isso. Un-chol ainda concordou com sua oferta e, ao mesmo tempo, Mung-di chegou ao cais. Abrindo um dos contêineres, recentemente o valor da moeda começou a flutuar. O valor do ouro definitivamente aumentará. Ele deve trocar o dinheiro secreto em sua mão por ouro. Além disso, depois que o ouro é derretido, misturado com outros tipos de ouro, ele pode automaticamente. Lavagem de dinheiro. Ele aprendeu isso com o presidente Choi. Para ser honesto, até agora ele ainda se arrepende de não se arrepender de ter recebido o dinheiro do presidente Choi. Em vez disso, ele se arrependeu de não misturar o ouro que o presidente Choi havia escondido.
O ouro no futuro imediato vale 5 bilhões, se seus negócios na Coreia tiverem problemas. Ele trará essas barras de ouro diretamente para o Vietnã. Ele instalou pessoas no governo vietnamita, essa quantidade de ouro foi suficiente para ele e seus juniores para viver como reis no Vietnã. Os três começaram a agir naquela noite e foram fritar os pontos de acupuntura dos críticos, mas a crítica não era média. Assim que o carro apareceu, ele descobriu e imediatamente entrou em contato com Chamin. Chamin ofereceu uma solução, exigiu críticas e outros agiram depois de 2 horas. Neste momento, os três também seguiram de perto. Chegando à estação de metrô, o Nu e o Wushin estavam encarregados do monitoramento. Shu estava encarregado de responder. O que os três não esperavam era que estivessem jogando um jogo de cobras. Eu vi um grupo de pessoas caminhando em direção à estação de metrô. Shu imediatamente pediu ajuda ao presidente Choi. Na estação de metrô, o Nu e o Wushin estavam cercados, e parecia que havia. Era apenas uma maneira de arriscar suas vidas para lutar. Chamin então veio, viu o Nu, ele imediatamente se virou, disse ao Júnior para encontrar a casa. Endereço do proprietário do café. Ou seja, do lado do Nu, o lado do Nu começou a lutar entre si. Embora o oponente estivesse em menor número, era impossível parar o Nu e o Wushin de fazer o movimento. Muito rapidamente, eles caíram em paz e Shu também veio para ajudar e terminou de lidar com essas pessoas. Os três saíram apressadamente de cena, e o lado de Nu estava seguro. Ao mesmo tempo, o Nu recebeu um telefonema de sua mãe e foi imediatamente para a casa do presidente Choi. A pessoa misteriosa também estava lá, parecia que a pessoa misteriosa foi enviada pelo presidente Choi. Essa pessoa misteriosa é o Jang Chung que Shu mencionou. O presidente gritou e repreendeu os três, um por um. A partir de agora, tudo será deixado para os adultos, e não há necessidade de 3 pessoas para obter envolvido. Esta não é uma competição para determinar a vitória ou a derrota, mas está relacionada à sobrevivência. O presidente Choi não queria que a vida das 3 pessoas fosse ameaçada e depois enviou o Nu e o Wushin longe. Ele ordenou Shu, a casa de Nu não era mais segura. No dia seguinte, tive que levar a mãe de Nu para a casa de repouso e assistir à casa de repouso de Shu voltar para fora. O presidente Choi não sabia o que fazer. A pessoa misteriosa de repente falou, ele vai resolver tudo afinal, isso deveria. Foram resolvidos há muito tempo. No dia seguinte, notificará outra pessoa para tomar a mesma ação. Depois de resolvê-lo, você deve saber quem está ao lado de Moon-ji, quem é o responsável por expressar chá. No dia seguinte, Moon-ji foi ao hospital para saber da situação. Choi-moon teve um tendão do calcanhar quebrado, o Júnior teve todos os tendões do ombro quebrados. E depois de ouvi-lo, Moon-ji sabia quem era a outra parte. Anteriormente, o presidente costumava dar dinheiro às empresas, os recebíveis ultrapassavam 100 bilhões. Naquela época, unidades de construção e locais semelhantes tinham gangsters apoiando-os. Portanto, o presidente Choi encontrou 5 bandidos e, em um dia, destruiu uma organização de gangsters. Desde então, o presidente Choi tornou-se famoso até mesmo em grandes organizações de gangsters. Também devemos ter medo dos bandidos do presidente Choi. Depois de derrubar o presidente Choi, a primeira coisa que Moon-ji fez foi eliminar 5 bandidos, multiplicando 5 pessoas para separar. Ele encontrou 2 gangues por vir, mas mesmo assim eliminou apenas 3 delas. O braço direito e esquerdo do presidente Choi não foram eliminados, e o braço esquerdo foi. Conheci Moon-ji uma vez. Andando de moto muito rapidamente, o braço direito não foi atendido. Eu só ouvi rumores de lutar contra 20 gangsters sozinho. Além de aleijar as pessoas, seu braço direito ainda está brincando com 2 línguas, e ele pode cutuque centenas de vezes por minuto. Parece que a pessoa misteriosa é o braço direito que Moon-ji mencionou, e é também Jiang Sheng que Shu mencionou. A outra pessoa que Jiang Sheng mencionou provavelmente foi Yang. Portanto, o novo presidente não estava com medo. Além disso, a quantidade de dinheiro nas mãos do presidente Choi deve ser de pelo menos 500 bilhões. Apenas o suficiente para compensar a quantidade de dinheiro que foi aberta. Moon-ji ordenou que Trang Diu e seus juniores invadissem a livraria e roubassem todos os dinheiro. O plano de Moon-ji deste lado é muito bom, e o lado do presidente Choi também não está ocioso. In-book investigou a pessoa ao lado de Moon-ji, Shun-mi, diretor assistente de vendas da Smile Capital. Existem 6 registros de fraude, endereços e placas que foram verificados, páginas maiúsculas e quartos de capital de sorriso. Quando ela estava na escola de polícia, ela foi expulsa por assediar mulheres, e parece que Moon-ji não é estúpido. Moon-ji está se especializando em escolher pessoas que entendem como a polícia age, ajudando. Eles evitam investigações policiais. As informações sobre a bomba interna ainda não foram rastreadas, embora a linha seja responsável por
manuseando a borracha fina. A hora de agir amanhã à noite, matar é sempre bom. Jiang Sheng é responsável pelo Mungji. Mas, por enquanto, não tome uma atitude, acompanhe primeiro o dinheiro na livraria. Deve ser movido o mais rápido possível. Mungji já sabia que definitivamente agiria com esse dinheiro. Eles não tinham pessoas suficientes, então tiveram que entregar dinheiro a um grupo de 3 pessoas. Mover-se. Depois que a transferência foi concluída, as 2 pessoas saíram imediatamente. O carro de Gun-Wu não podia carregar tudo e só podia mudar para o carro de Anshu assim que eles estavam prestes a sair. Trang Diu trouxe seus juniores e os 2 lados se perseguiram na rua. O carro de Gun-Wu carrega mais dinheiro, então Anshu é responsável por lidar com os bandidos. Ela usou sua força para virar um carro, com a intenção de colocar este carro no meio, bloquear os carros, atrás do qual seu carro está desligado. Os 2 só tinham como carregar o ouro. Gun-Wu viu as silhuetas das 2 pessoas, imediatamente transferiu o dinheiro para o lado. Assento, abrindo espaço para 2 pessoas. Indo bomba atrás perseguidos, os 2 não eram gananciosos por dinheiro, apesar de suas vidas. Eles jogaram barras de ouro em suas mãos. Desesperado para correr para a frente, finalmente, no último minuto, entrou com sucesso no carro. Os 3 jovens se reuniram com 2 idosos para discutir o próximo plano de ação. Eles são bastante humanos, não pretendem matar, mas querem proceder de acordo com os procedimentos legais. As pessoas que foram empilhadas sob as mãos de Mengji definitivamente não eram poucas. O trabalho benevolente deve ter sido manuseado por bomba, ou ameaçado pela força, ou usado. O dinheiro do suborno, basta pegar a bomba para interrogatório, encontrar 1 ou 2 cadáveres. É possível colocar Mengji na prisão, se você quiser pegar uma bomba interna, você tem que começar do hospital. Zhang Zong havia antecipado a especulação de Mengji. Ele não pretendia se apressar como uma pessoa rude. Para que Diu Dong ataque Chunmin primeiro, se houver uma emboscada ao lado de Diu Dong, ele prova que o hospital também está lá. Ao cair da noite, o Wexin se aproximou do hospital, e Diu Dong e Anshu também começaram a tomar ação. Vendo o alvo aparecer, Diu Dong montou uma moto em uma faca que quebrou o pescoço elástico de Amina e Zhang Shong receberam a notícia. Levando An Wu e Wu para o hospital, eles tinham acabado de chegar à porta do elevador quando eles viram Chong Diu lá dentro. Se você não pode pegar a bomba interna, você pode pegá-lo. Os 3 imediatamente subiram a escada e o levou embora na velocidade da luz. Em seguida é o estágio de fornecimento forçado. Inicialmente eles não planejavam deixar Anshu participar. Como resultado, o presidente Choi ligou, dizendo-lhe especificamente para deixar Anshu estar presente. Os 2 idosos eram bastante implacáveis, e era a primeira vez que Anshu via tal uma cena. Ela não entendia porque o presidente Choi queria que ela assistisse e por que outro motivo. Treinamento psicológico. Além disso, isso é algo que terá que ser experimentado mais cedo ou mais tarde. Em seguida foi o presidente que jogou sua bunda e saiu, quebrando a defesa psicológica. Linha do momento. Na opinião do presidente Choi, ele não apenas tem coragem, mas não tem intrigas semelhantes a bombas. Ele não apenas tinha um enredo sem a mesma coragem de Chun-Lin, mas também estava ao lado de Mengji. Só por dinheiro. Vindo de uma academia de polícia, ele definitivamente tinha um plano. Se Mengji quisesse matá-lo, ele definitivamente roubaria o dinheiro de Mengji. Em seguida, desapareceu sem deixar vestígios. Agora o presidente Choi só precisa fazer uma coisa, tirar uma foto de Chong Diu neste momento. Diga a Mengji que ele contou tudo com seu estado atual. Mengji não tinha motivos para não acreditar, então o próximo curso de ação. Ele deve ter entendido melhor do que o presidente Choi. Aqueles que foram enviados para procurar Shang todos voltaram. Em seguida, envia um grupo de cães para lidar com ele com o estilo de um cão. Não posso dar a Chong a chance de explicar, além disso, Mengji não se importa com sua explicação. Uma crise de confiança apareceu. Lidar com isso é a solução que eu amo. As palavras do presidente perfuraram seu coração e ele imediatamente perdeu a razão. O presidente Choi disse-lhe para cair em si, ainda havia um modo de vida para escolher. Contanto que ele revele tudo o que sabe, o presidente Choi lhe dará uma grande soma de dinheiro. Em seguida, confia ele um lugar seguro, garantindo que ele tenha uma vida despreocupada pela próxima metade. Sua vida. Este foi o melhor resultado para ele, afinal, a retirada do cigano estava nos planos. Agora é apenas uma questão de executar o plano um pouco mais cedo, além disso, recuar. Uma maneira mais segura. As informações fornecidas por Shang são muito valiosas e ele e Min Bam investiram no hotel. Então Mengji foi expulso do jogo. Mengji mandou ele tirar as roupas de Min Bam, gravar alguns vídeos indecentes para intimidar isso. Também é um truque comum de Mengji. Esses vídeos ele filmou dezenas
No quarto de Meng Ji, havia um cofre que precisava de uma veia na mão direita para destrancar. Também é possível usar o telefone para controlá-lo remotamente, gravando o conteúdo instantaneamente. Esses vídeos são armazenados dentro, além dos personagens principais ao lado do Meng Ji. Além das pessoas que eles conheciam agora, havia também um cara apelidado de açougueiro. No passado, ele havia sido repreendido em uma luta de boxe, coisas como descartar cadáveres. Shang-Chi também é responsável por isso. O presidente Choi tem mais uma pergunta. Onde estão as barras de ouro que o Meng Ji esconde? Isso não é algo que pode ser conhecido, você tem que perguntar o nome desse símbolo. Shang não entendia a relação entre Min Bam e Meng Ji, só sabia que os dois se conheceram na prisão. Há amizade no nascimento e na morte. Além disso, Min Bam é a única pessoa em quem Meng Ji confia. Jiang Zong também tinha ouvido falar de dormência, ele era muito profissional no manuseio de cadáveres. Nesse momento, os subordinados encontraram a carteira de identidade de Duong, na qual estava o endereço, e Meng Ji imediatamente levou a pessoa a matar. Antes de agir, há um pedido, é possível usar a violência apropriada, mas não mate. Nesse momento, Duong interrompeu sobriamente a abertura da porta de sua esposa. Olhando para a situação do lado de fora, Jiang imediatamente percebeu que algo estava errado. Duong abriu a janela do quarto para ver, embora não houvesse ninguém embaixo, ele não conseguia pular. Abaixo. Min Chi ainda está grávida, ele mesmo não pode ir. Essas pessoas definitivamente não vão poupar Min Chi, a melhor maneira é manter a calma. A esposa chamou a polícia, depois ficou no quarto e não foi autorizada a sair. Duong era responsável por ganhar tempo e os forasteiros começaram a aplicar medidas regulatórias. Jiang trancou a porta do quarto, colocou alguns móveis no caminho e se preparou para lutar até o fim. Infelizmente, havia muitas pessoas. Min Chi ouviu o barulho do lado de fora e de repente derramou lágrimas, feliz por não ter dificultado. Para ela. Contanto que ele contasse o paradeiro de Jiang Shang, ele pouparia a mulher no quarto. Perguntado se Duong queria uma esposa e filhos ou irmãos, Duong caiu em um dente partido. Na manhã seguinte, o presidente estava cheio de aplausos e risos, completamente inconsciente do que havia acontecido na estrada e o perigo estava chegando. Após o café da manhã, Jiang Shang foi ao restaurante, viu que o sistema de alarme tinha foi removido. Jiang Shang também não prestou atenção, apenas pensou que a equipe chegou cedo. Inesperadamente, o funcionário morreu tragicamente. Todo o restaurante estava assustadoramente silencioso, mas Jiang Shang ainda não percebeu o perigo. Até que ela trocou de roupa e viu sua figura, embora não tenha dito nada. Mas Jiang Shang sabia muito bem que havia tocado a esposa de Duong. Caso contrário, Duong nunca o teria traído com a personalidade de qualquer alegria. Não matar pessoas é justo. Junto com o sacrifício de Duong e Jiang Shang, o presidente Choi caiu completamente em uma posição fraca. Seus subordinados vieram até a porta. Gun Wu e Anshu estavam do lado de fora, e havia apenas o presidente Choi e Yu Chin dentro. O inimigo estava muito lutado e ele definitivamente não podia suportá-lo. Eu só posso evitar temporariamente a ponta de lança, esconder-se no porão, mas as pessoas do Ghost correu e eles levaram o presidente para o elevador. Fiquei na retaguarda, mas havia muita gente e eu basicamente não conseguia lutar. Além disso, há também uma bomba interna super forte e uma dormência silenciosa. O presidente Choi no andar de baixo também não estava livre, pegou a pistola no cofre. A arma de uma pessoa atirou em uma pessoa, e a dormência acima estava sozinha com o queixo. Uma chave antiga foi então tocada novamente, deixando Eugene completamente incapacitado. In-Bomb está abaixo de lidar com o presidente Choi. Embora houvesse apenas um número limitado de balas na arma, ninguém queria morrer. Não há como continuar assim. In-Bomb puxou um homem para atirar uma bala, aproximando-se com sucesso do presidente Choi. Neste momento, não havia mais nada para jogar, e In-Bomb não era amigável com ele, fazendo com que ele ficou completamente paralisado. Depois que a batalha acabou, Meng Ji entrou no pátio e olhou para o presidente Choi, deitado no chão. Em seu coração, havia uma sensação indescritível de excitação. Para ser honesto, ele estava muito grato, afinal, foi ele quem o ensinou a sobreviva nesta pessoa. Mas gratidão é gratidão, e se você merece morrer, você ainda tem que morrer. Na gravata de ferro está a quantidade de dinheiro acumulada pelo presidente Choi por muitos anos. Todas essas coisas pertencem a ele. Não muito tempo depois, Gun Wu e Unshu voltam e vêm a casa fumando. Eles imediatamente tiveram uma má premonição, e os dois correram para o fogo, apesar de o perigo. Wu Chin ainda estava vivo e foi resgatado por Gun Wu, e o presidente Choi estava completamente sumido. Vendo Unshu perder a razão, Gun Wu abraçou e saiu.
Os dois levaram Wu Qin para o hospital de emergência, e a cirurgia não foi perigosa. Wu Qin parecia ter ganhado uma vida, Unshu estava imerso em tristeza e não conseguia escapar. Depois de se acalmar, ela optou por sair sem se despedir. Não muito tempo depois, Gunwu e Wu Qin aparecem no abrigo costeiro. Os dois praticam dia e noite apenas para se vingar do presidente Choi e dos outros. Quanto à maneira como os dois agiram, Enmuk era impotente e reconfortante, mas ele ainda assim. Tive que aconselhar os dois. O presidente parou, e Yang e Jiangzong também pararam. Os dois voltaram apenas para procurá-lo, e Gunwu não concordou com essa visão. Ele acreditava que poderia derrotar Meng Ji. No passado, o presidente Choi havia dito que, desde que reunisse as pessoas que foram prejudicadas por Meng Ji, ele definitivamente poderia derrotar Meng Ji. Além disso, ele é muito vantajoso agora. As feridas do Wu Qin também cicatrizaram. Lidar com Meng Ji não é um problema. Mesmo assim, Enmuk ainda discorda da maneira como os dois o fazem. Quando ele chega ao cemitério para visitar o presidente Choi, Enmuk recebe uma carta de Unshu. Unshu tinha ido para o exterior, e a qualidade do presidente Choi fez Unshu se arrepender muito. Muito. Ela ficou na Coreia e sempre se lembraria do presidente Choi. Isso tornou Unshu um pouco insuportável, dizendo que ela era egoísta ou covarde. Ela não se importou. Ela estaria em uma terra estrangeira para sempre lembrando o presidente Choi. Depois de ler a carta de Unshu, Enmuk pareceu entender alguma coisa. Ele não parou mais o U da arma e o queixo. Ele entregou o último dinheiro deixado pelo presidente Choi aos dois homens. Deixe vocês dois fazerem o que quiserem. Enmuk arranjou um lugar para ficar, dizendo aos dois para prestarem atenção à segurança. Assim, Gunwu e Wu Qin embarcaram no caminho da vingança, chegando primeiro a residência. A acomodação foi emprestada pela neta de Mu para os dois, o que fez com que eles muito envergonhados. Depois de sair, os dois lavaram o rosto simplesmente e começaram a planejar suas batalhas. Primeiro encontre aliados, depois critique e depois critique por informações. E quem são os aliados? Minbon já foi disfarçado para humilhação, mas Minbon é o herdeiro do grupo Anian. Civis como eles não podiam ser facilmente encontrados. Mas isso não torna difícil para Wu Qin. Wu Qin tem seu próprio caminho. Yukin foi até o chefe anterior, o chefe também foi enganado pelo capital do sorriso. Além disso, é também uma hegemonia unilateral contanto que o chefe saia e convoque o outro. Proprietários, eles podem formar uma aliança, em seguida, reivindicar de volta o dinheiro que foi enganado mas o poder de. O capital do sorriso é muito grande uma vez danificado, não é mais uma questão de dinheiro a vida do chefe. Também tem um preço aqui comparado ao dinheiro, o chefe tem ainda mais medo da morte, então ele vai. Definitivamente não junto os dois. Yukin queria dizer algo mais, mas foi interrompido pelo fantasma olhando para a atitude do chefe, mesmo que falem sobre o céu, o chefe não concorda. Em vez de perder tempo aqui, por que não encontrar outro aliado? Quem você está procurando? É o sénior dos dois, mas a conquista não foi melhor não muito tempo atrás, ele foi incendiado por uma mulher. A mulher disse a ele para cobrar dívidas, um total de 100 bilhões se ele for recuperado com sucesso. Ele receberá 50 dos salários. Ele está animado demais para prestar atenção ao contrato. Há uma pequena inscrição nele se não puder ser cobrado no prazo de um mês. Ele teve que pagar metade do valor. Ele não podia pagar, então ele foi para esta fazenda quando ele descobriu o que era o dono da fábrica. Jang Sung estava extremamente zangado neste momento. Gunyu disse a ele. A notícia novamente: o presidente Choi foi morto por Meng Ji, incluindo Duong Dong e Zhang Shang. Jang Sung não se atreveu a acreditar que era verdade, pensando que os dois estavam brincando. Olhando para as expressões sérias das duas pessoas, Jang Sung ousou acreditar realmente. Não é que ele não acredite, mas que ele não quer aceitar esse fato. Depois de resolver a arma principal, as armas amadureceram até o ponto de acupuntura dos críticos. Eles não gastaram energia para distribuir as críticas. A crítica já estava assustada. Enquanto os dois não agirem, eles declararão tudo. Alguns dias atrás, ele escutou o telefonema do diretor. Ouvindo o diretor, Eugene foi muito curioso. A Smile Capital tinha apenas um diretor que havia sido estrangulado pela costura porque mais um pessoa aparece. Depois de ouvir as críticas ao nome do diretor, os dois souberam que Chunmi era não morto, como diz o ditado. Pessoas boas não vivem muito e pessoas más vivem por 1000 anos. Aguarde com expectativa a sua discussão com o grupo ANN sobre o contrato. Desde o página policial desapareceu, Meng Ji apertou a mão de um policial novamente apenas para si. Conveniência. Recentemente, eles iriam comprar um campo de golfe. A informação não era suficiente. Por serem cautelosos com a traição, eles tiram fotos de críticas e dizem para eles manterem
Suas bocas se fecharam na verdade. Os críticos também odeiam Smile Capital toda vez que eles os fazem funcionar. Eles pagam apenas um pouco de dinheiro para ser honesto, também espero que a Smile Capital vá à falência. Se você precisar criticar e pedir ajuda, basta dizer diretamente quando cheguei em casa, entrei na internet. Para procurá-lo, a página de Mimbom tem 500 mil seguidores. Além disso, existem informações detalhadas. É verdade que aqueles que dão o melhor de si não têm nada, e aqueles que estão ausentes também se beneficiam. Ao mesmo tempo, ela marcou um encontro com Mimbom. Mimbom tinha um vídeo na mão. Então ela teve que homenageá-la desta vez. Mang Ji veio ver Mimbom para deixar Mimbom fazer um contrato, mas os negócios na casa não são decididos por Mimbom antes que Mimbom pudesse terminar. Falando, Mang Ji já havia corrido para bater nele depois de esperar que on esperasse. Mang Ji disse: bom para trazer Mimbom para o lado do edifício antes desta sexta-feira, sem trazer um contrato. Mang Ji vai liberar o vídeo e matar o Mimbom. Pode criar uma cena falsa de Mimbom pulando para cima para sentir pena de si mesmo por causa do vídeo. Mimbom sente pena de si mesmo e, sentado no carro chorando neste momento, ele de repente recebeu uma mensagem perguntando se ele queria negociar com os fantasmas. Se quiserem, podem ajudá-lo. Além disso, eles também sabem a localização do vídeo de Mimbom. Quando se trata deste país, Mimbom deve se encontrar, não importa o que aconteça depois disso. Mimbom encontra os dois no bar desta vez. Como antes, Mimbom levou Kang Dong ao seu rosto. Kang Dong ainda é o mesmo antes de entrar na história. Ele faz alguns drinks para se aquecer. Inicialmente, foi planejado usar água destilada de arroz para testar os dois. Inesperadamente, eles ficaram bêbados novamente, então Woon Woo e Woo Jin até levaram os dois para casa. Para discutir o plano, Kang Dong chamará um mestre de computador. Eds entrou no telefone com o vídeo de Mang Ji, destruindo o conteúdo. O tempo foi marcado para sexta-feira. A ação principal foi Mimbom. Kang Dong rapidamente encontrou ajuda depois que todos fazem um simples introdução. Eles imediatamente fazem um plano. A primeira é excluir o vídeo de Mimbom. A primeira maneira é usar uma rede sem fio. Então o que fazer? Ou seja, instalar um dispositivo no sala de reuniões para entrega do contrato. Isso torna impossível para eles usarem seu celular. Rede. Eles só podem usar sua rede sem fio contanto que você se conecta à rede sem fio. Você pode invadir seu telefone depois disso. Faça o que quiser. A segunda maneira é usar o código do quiser por motivos epidémicos. Entrar no prédio deve escanear o código pessoal do quiser. Assim, eles podem pendurar um código especial do quiser na entrada para digitalizar com seu telefone. Basta digitalizar. O mestre pode invadir o telefone do Mang Ji para evitar incertezas. As duas maneiras serão feito simultaneamente. O que o Mimbom precisa fazer é permitir que as pessoas usem a rede sem fio pelo maior tempo possível, porque os mestres precisam de tempo para obter documentos. Se você tiver sorte, também poderá encontrar provas do crime e cúmplices do Mang Ji, para que não sejam mais ameaçados por celebridade. Mimbom só podia arriscar sua vida. O tempo chegou rapidamente na sexta-feira, e Mang Ji apareceu em tempo no prédio do grupo Anyang. Sem dúvida, ele escaneou diretamente o código do quiser. O mestre penetrou com sucesso, mas estranhamente, não havia nada no telefone. Sem mencionar o aplicativo de fechamento que Gun Woo e Woo Jin mencionaram. Esta notícia é fornecida por Shang com base na situação da época. Shang não podia mentir sobre isso. Há apenas uma possibilidade, ou seja, Mang Ji trouxe dois telefones. A polícia disfarçada de guardas de segurança teve um vislumbre disso, de fato, quando ele entrou. A porta, o telefone que ele escaneou o código estava preto. Agora na sala de reuniões, o telefone de Mang Ji é prata novamente. Felizmente, eles prepararam duas opções. Apenas um telefone prateado conectado a um rede sem fio. Também foi possível encontrar um vídeo de Mimbom, que não aguentava mais. Saindo diretamente da sala de reuniões, corra para a sala de monitoramento para descobrir a situação. Depois de saber que Mang Ji tinha dois telefones, Mimbom ficou preocupado. Eles estavam prestes a terminar o negociação. Se você não conseguir obter o vídeo, você mesmo arruinará o trabalho. Yukon tem um jeito inicialmente. Shang usa seu telefone para gravar vídeos, então ele envia o vídeo para Mang Ji e Mimbom pode solicitar a remoção do vídeo antes da assinatura do contrato. É mais fácil falar do que fazer, mas Mimbom não pode fazer isso ameaçado por Mang Ji por tanto tempo. Mimbom acabou de ver Mang Ji e suas mãos tremeu sem mencionar que pediu Mang Ji. Kang Jong o encorajou, acreditando que ele pode. Definitivamente, faça isso. Se a situação não for boa, Kang Jong vai se apressar imediatamente, mesmo que as coisas estão quentes. Kang Jong também mobilizará todas as forças do clã para protegê-lo. Com Kang Jong garantia, Mimbom finalmente pegou toda a sala e voltou para a sala de reuniões da maneira que Yukon apontado. Mimbom pediu para excluir o vídeo diretamente e teve que excluí-lo ele mesmo. Este ponto é inaceitável. Mimbom era duro. Se não o deixasse excluir, então ele não assinaria.
O contrato também Meng Ji realmente acha que seu clã vai deixar a ONG Ji intimidá-lo. Ser honesto com ele sentiu que havia perdido a face, então ele resolveu sozinho se você não deixá-lo. Escuase, ele não tem medo de contar à família Minbon convenientemente me lembrou de frase, porque você é o diretor do departamento de impostos. Contanto que ele faça um telefonema. Alguém virá verificar a empresa de Meng Ji e amanhã essa ameaça é muito eficaz, mas apenas. O telefone pode ser entregue Minbon imediatamente conectado à rede sem fio, o mestre ligado. O outro lado começou a agir e rapidamente encontrou o vídeo ativo a destruição completa. Modo, em seguida, procura outras evidências para colocar o Meng Ji no gabinete. Wun-Woo e Wu Jin foram extremamente animado e finalmente resolveu esse homem malvado no caminho de volta. Os dois se lembraram que o presidente perguntou a Trang Trang sobre a localização das barras de ouro. Os dois não permitiram isso para acontecer e preparado para ir atrás de Meng Ji naquela noite, assim que chegou em casa, viu um cheiro estranho. Meng Ji abriu o cofre e viu que o telefone contendo o vídeo original tinha foi destruído. Meng Ji ficou extremamente zangado e imediatamente fez um telefonema. O meu Ji enviará a outra parte. Telefona e pede a outra parte para encontrar um velho. A outra parte não era outra do que os olhos e ouvidos do policial. Além disso, ele está no mesmo ninho que Kang Jong. Kang Jong não tinha dúvidas. Kang Jong conta a Jaime a história de obter evidências do crime de Meng Ji. Jaime imediatamente contou o incidente para Meng Ji e Meng Ji sabia que Kang Jong não era apenas o envolvido. Meng Ji prometeu a Jaime encontrar os participantes, por 100 milhões. Ele fingiu que encontraria o Inmuk novamente e, o mais tardar amanhã de manhã, ele poderia encontrar fora do local específico. Parabéns, são muito inteligentes. Um vídeo difícil tem apenas mas isso não é possível impedir o backup no computador, ou seja, ele ainda tem o vídeo na mão, sem se mexer. Porque ele tem medo de Minbon. O inspetor fiscal da empresa, sua esposa, teve uma ideia, que era: diga a Minbon que ele ainda tinha o vídeo na mão, o que fez com que Minbon tivesse medo de não ousar fazer besteira. Na manhã seguinte, Meng Ji obteve os detalhes do cartão de crédito de Inmuk e imediatamente providenciou para alguém procurar ao mesmo tempo. Gun-Woo e Wu Jin obtiveram as informações do Minbon, e antes que tivessem tempo de estudá-lo, receberam uma foto. Jaime pegou o telefone e olhei para ele e vi que Inmuk estava meio vivo e meio morto. Então a outra parte ligou e marquei uma reunião 1 hora depois. Se você não for à polícia, prepare-se para receber Inmuks. Corpo. Jaime não se atreveu a demorar 1 minuto e imediatamente foi buscar sua arma secreta. Inesperadamente, essa garota fraca era o marcar. Além disso, ele era muito bom antes de partir. Wu Jin contou a Jin Sung sobre a situação. Inmuk costumava cuidar bem de Jin Sung. Agora ele tem dificuldades. Jin Sung não conseguia ficar de pé e assistir com os braços cruzados. E Jin Sung imediatamente removeu o gesso em sua mão depois de preparar um pouco e depois. Chegando ao local de encontro, os 4 se dividiram em 2 direções. Jin Sung liderou Jaime para o lugar mais alto. Gun-Woo e Wu Jin rompem pela frente. Os dois não falam muito. Reunião é uma coincidência. Minbon e Sung Tae ficaram um pouco surpresos. Eles não tinham se visto por muito tempo, mas seu poder de luta aumentou muito. As 2 pessoas são mais entusiasmado com a participação de Jaime. Eles ganharam uma vantagem absoluta e cantaram. Tai viu isso e foi lidar com Jaime. Jin Sung também não era um tipo médio e imediatamente deu um passo à frente sob pressão, criando tempo suficiente para Jaime intervir ao mesmo tempo. Minbon correu agressivamente em direção ao Gun-Woo. Gun-Woo também foi hostil, e um soco o derrubou. Abaixo-o, que ele não tenha resistência, visto que este lado não tem pressão. Wu Jin imediatamente vai em auxílio de Jin Sung, vingando-se de ter sido estrangulado e esfaqueado. Número de flechas de Jaime acabou, temporariamente incapaz de suportar poder de fogo, e o outro lado quer usar a força para vencer. Como resultado, esse movimento foi ineficaz, facilmente neutralizado por Gun-Woo e completamente derrotado. O lado de Sung Tae é o mesmo, querendo continuar travando Wu Jin, mas o resultado também é derrotado. Em seguida foi o interrogatório. Gun-Woo e Wu Jin não eram bons nisso, e Jaime não. Tenho que dizer, só foi possível deixar Jin Sung se encarregar dessa parte. Jin Sung pegou uma flecha e inseriu na coxa de Sung Tae. Este foi apenas um aperitivo. As próximas cenas não foram para as crianças, e os ouvidos e olhos de Jaime estavam selados. Se Jin Sung se lembra corretamente, Sung Tae ainda não é casado e tem filhos sob a ameaça de extinção. Sung Tae revelou a localização do Minbon. Os 4 mais uma vez dividiram suas ações, Minbon sendo uma figura importante saber onde ficava o cofre de Meng Ji. Jin Sung estava encarregado de sua escola e pediu o endereço do abóbada. Os outros 3 foram resgatar Minbon e, no caminho, chamaram Kang Jong ouvindo que a prisão estava relacionada a Meng Ji. Kang Jong imediatamente agiu, mas essa ação não funcionou quando
Kang Jong diz aos olhos de Meng Ji para segui-lo. Meng Ji recebe a notícia, imediatamente informado. Juniores recuarem, esperando a polícia e o cortejo de armas chegarem. Não havia mais sombra de. As pessoas neste lugar e o Gun Wu entregaram Sung Tai à polícia. Agora não há nada a fazer. Ele só pode voltar e esperar pelas notícias. O lado de Jin Sung não estava indo bem, Imbon também. Teimoso, recusou-se a dizer uma palavra e até mordeu a língua para se contorcer. Afinal, era um humano. A vida, além disso, se ele estivesse empilhado, quem lhe perguntaria sobre a localização do cofre relutantemente? Jin Sung só podia chamar uma ambulância para levar as pessoas embora. Não muito tempo depois, Meng Ji começou a contra-ataque, primeiro envenenando o café de Kang Jong, depois enviando vídeos sensíveis para o Imbon finalmente. Matando os companheiros de equipe de Kang Jong depois de desencadear uma série desses combos, ele marca uma consulta. Para que Gun Wu e Wu Jin se encontrem à noite para resolver o rancor. Ela não queria deixar. Jaemin participou, mas ela não conseguiu impedi-la, então ela só pôde usar um pequeno truque para pegar de Jaemin. Fora do ônibus, em um lugar muito longe de seu destino, disse que cabe a ela. Suporta poder de fogo de longo alcance, mas este lugar é realmente um pouco longe, leva 20 minutos para ser executado. Para o local certo, o plano de Gun Wu era resolver a batalha em 20 minutos. Meng Ji é poderoso. A RM tinha sido quase destruído, desta vez ele só poderia sair pessoalmente, mas os dois estavam. Muito bom, e logo eles limparam, e Meng Ji viu isso e imediatamente foi para o pescoço de Inmuk, não permitindo que os dois resistissem. Como resultado, antes que o Júnior tivesse tempo de agir. Jaemin morto no campo de batalha, ela atirou uma flecha que atingiu a omoplata de Meng Ji. Superando o som de um contra-ataque, Meng Ji foi varrido a tempo e só pôde fugir. Embora o U da arma não pudesse alcançá-lo, ele salvou Inmuk de qualquer maneira. Esta derrota de Meng Ji foi apenas o princípio. Ele pensou que Kang Jong e Angu haviam sido mortos, mas eles estavam apenas feridos. A polícia aproveitou a oportunidade para obter um mandado de busca. O hobby mesquinho de Meng Ji o prejudicou. Meng Ji olhou para os telefones das pessoas que ele matou novamente, e agora as evidências são conclusivas. Mesmo que ele fosse um deus, ele não poderia derrubar o caso. A polícia emitiu uma caçada nacional para Meng Ji, e era apenas uma questão de tempo até que ele fosse pego. Gun Wu tinha uma sugestão. Ele poderia ir encontrar Shang para perguntar, coisas como invasão. A fuga anterior foi tudo em carga de Shang, mas Shang desapareceu completamente, meio ano sem usar um crédito cartão, muito menos um telefone, e só podia procurar uma conta bancária. A última vez que eles usaram foi 3 meses atrás. Gun Wu e Wu Jin foram encontrar Simon para obter ajuda. Simon deu-lhes uma opinião. Pessoas como Shang estavam com muito pouco dinheiro. Transferir 1 bilhão diretamente para a conta. Escreva o número de telefone nas notas, desde que o dinheiro esteja na conta que o Shang vai ligar. Esta tarde foi realmente eficaz. Gun Wu esclareceu a situação atual. Shang poderia revelar os esconderijos de Meng Ji, mas teve que lhe dar 10 bilhões. O presidente Choi concordou para dar a Shang uma grande soma de dinheiro, o que resultou em uma reversão, tornando-o agora não materialista. Meng Ji foi procurado há 2 dias da maneira que Shang apontou, pois dias depois ele foi capaz fugir para o exterior. Portanto, o tempo gasto em Gun Wu não é muito. Na verdade, o pedido de Shang não é excessivo, mas o problema é que Gun Wu não tem tanto dinheiro, são apenas 3 bilhões e... novamente, é menos da metade. O Inmuk definitivamente não é confiável. Você só pode encontrar Riz Minbon para tentar a sorte, mas o trágico vídeo de Minbon foi filmado por Shang. Você vai gastar isso. Dinheiro. Shang é quem serve à ordem, Meng Ji é a fonte do crime e Minbon ainda entende esse raciocínio, mas é um problema de qualidade humana. Shang é confiável. E se ele fugir com 10 bilhões? Gun Wu também não podia garantir nada. Só pode. Diga-se que se Shang escapar, ele passará a próxima metade de sua vida perseguindo-o, dando Minbon uma explicação. Com esta frase dele, a Minbon está pronta para apostar, vendo 10 bilhões no conta. Shang sorri depois de não vê-lo por um longo tempo, e então revela como Meng Ji escapou. Para cortejar armas, Meng Ji subornou um alto funcionário do governo vietnamita. Outra manhã às 1 horas, ele levará o dinheiro secreto em um navio de carga para o Vietnã. O número do container é 904.230. O dinheiro secreto está escondido dentro. O navio é muito grande. Se você quiser encontrar pessoas, leva tempo. A melhor maneira é fingir que os imigrantes aparecem no trem. Shang tinha uma maneira de se comunicar, mas o preço específico precisava ser negociado por ele mesmo. Gun Wu e Wu Jin imediatamente pegaram a ação e Imbon também os ajudaram a preparar a arma elétrica. Os dois tinham acabado de chegar no trem e saiu para procurar. Gun Wu rapidamente encontrou Meng Ji. Wu Jin também teve sorte de conhecer Shamin, uma arma elétrica que é melhor usada do que um punho. Um segundo derrubou. Mas inesperadamente, assim que ele derrotou Shamin, Imbon já havia matado, e o progresso de Gun Wu não foi muito favorável. Meng Ji sempre gosta de jogar jogos sujos, às vezes sorrateiros, às vezes
Escondendo facas e solas de sapatos, recusando-as a lutar contra o Eden, Gunwu encontrou uma oportunidade de se aproximar. Desta vez ele não podia mais jogar o jogo, ele só podia fazer sacos de areia, visto que havia. Sem saída, Meng Ji tirou a faca da sola do sapato e se preparou para contra-atacar. O resultado de que o Wu da arma previu alguns socos pesados, Meng Ji imediatamente caiu no chão. Inconsciente, o Wu Jin também contra-atacou ao mesmo tempo. O final do Imbon também é um saco de areia. E é varrido sem resistência. Depois disso, os dois trabalham juntos para encontrar o dinheiro secreto. E, a propósito, ajude Mimbon a recuperar o telefone. Mimbon imediatamente dirigiu o iate para pegar as duas pessoas. O problema do vídeo foi resolvido, então como esse dinheiro secreto deve ser tratado? Não se trata de uma quantia pequena, cada barra de ouro pesa 7 kg, no valor de 5 bilhões, um total de. Dos 168 bares, Gunwu quer seguir o antigo caminho do presidente Choi, ajudando pessoas que não têm dinheiro para tratamento médico. Mimbon oferece duas opções, uma é que ele leva todo esse dinheiro para estabeleça um fundo de caridade, ajudando pessoas que não têm dinheiro para tratamento médico. Segundo, ele acrescentou 1 bilhão a ele, construindo diretamente um hospital de bem-estar gratuito para as pessoas. Em comparação, a última opção é definitivamente mais adequada. Mimbon tirou 4 barras de ouro, 2 compassos cada jogados como salário, então ele usará seu dinheiro para compensar isso.